Olá, tudo bom? Hoje eu separei uma lista com 7 alimentos que pioram consideravelmente a queda de cabelo. Muitas pessoas sofrem com a calvície, podem ser pessoas mais jovens ou pessoas com um pouco mais de idade e não escolhe homem nem mulher. Muitas pessoas passam por isso em diferentes idades da vida, em diferentes momentos da vida. E realmente tem alguns alimentos que, se você já tem essa predisposição ou está passando por uma fase em que o cabelo está caindo mais, podem agravar esse quadro. Eu vou te falar quais são esses alimentos para você evitar consumir. Você vai adorar esse vídeo. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, quero te perguntar quantos anos você tem e se você tá sentindo que o cabelo tá caindo. O cabelo tá caindo há pouco tempo, há muito tempo. Você passou por algum momento especial na vida, né? No caso das mulheres, a gravidez, tá amamentando, ou até mesmo passou por alguma doença, tá, enfim, num período de convalescença. Isso pode fazer com que o cabelo caia mais, ou existem até questões genéticas mesmo, que podem contribuir para a queda de cabelo, tanto para homem quanto para mulheres. Normalmente as pessoas pensam em queda de cabelo para homem, né? Aquela imagem do homem mais calvo, mas muitas mulheres sofrem com isso também, isso pode abalar muito a autoestima delas. Então eu quero saber como isso está funcionando para você e o que você tem tentado fazer para melhorar a sua queda de cabelo. Escreve aqui nos comentários, que às vezes a sua dica pode ajudar outras pessoas também e você assim amplia a nossa corrente do bem. Primeiro alimento que a gente tem que ter cuidado ao consumir, se a gente já está tendo uma queda de cabelo mais proeminente, é o açúcar e os alimentos que têm açúcar processado, alimentos que são à base de farinha de trigo branca, refinada, que se comporta como açúcar. Eu sei que muitas pessoas não comem muito açúcar no dia a dia, mas às vezes é aquele açúcar do cafezinho, açúcar do suco, é um açúcar da geleia que passa no pão branco, é aquele açúcar que tá num bolinho que come à tarde, num biscoitinho, numa sobremesa. Então esse açúcar que muitas vezes a gente está consumindo em grande quantidade, mas nem se atenta no dia a dia, pode prejudicar a queda de cabelo, porque ele aumenta a quantidade de insulina, ele pode dar pico de insulina no nosso corpo, e ele pode aumentar a produção do DHT, que está muito relacionado com a queda de cabelo para muitas pessoas. Esse aumento da insulina pode aumentar a produção de hormônios androgênicos, e isso é pior, inclusive, para as pessoas que já têm uma predisposição genética à calvície. Como eu te falei, essa predisposição pode ser masculina, mas também pode ser feminina. Normalmente, as pessoas que têm essa predisposição genética têm aquela calvície mais na frente e no topo da cabeça, aquelas entradas maiores e aquela parte de cima aqui mais rala, né, e com mais queda de cabelo, diferente do eflúvio telógeno, em que todo o cabelo da cabeça cai. Então, se você tem esse padrão de calvície, o açúcar pode prejudicar e os alimentos que contêm açúcar também. Outro detalhe interessante é que o açúcar pode inibir a absorção de alguns nutrientes que, por sua vez, são interessantes para a saúde capilar, como o zinco, como o ferro. Então, diminuir a quantidade de açúcar e diminuir a inflamação geral pode ajudar muito na queda de cabelo. Falando em inflamação, quero te lembrar que eu tenho um material muito legal para diminuir a inflamação do nosso organismo. Receitas, cardápios, dicas, combinações de alimentos legais estão nele. Então, se você se interessa, eu vou deixar o link para ele aqui embaixo na descrição. E também para outras duas situações que muitas pessoas vêm me pedindo para ajudar, que é para controlar o açúcar do sangue e para emagrecer com saúde. Então, se você se interessar por isso, dá uma olhada aqui embaixo na descrição. Outro grupo de alimentos que podem prejudicar a queda de cabelo são os alimentos ricos em gorduras ruins, que são basicamente a gordura saturada, que está presente nos alimentos de origem animal, né, na pele dos animais, na gordura da carne, na manteiga, e a gordura trans, que é aquela gordura justamente dos alimentos industrializados. Nem todo alimento industrializado tem gordura trans, mas ela normalmente está presente nos alimentos industrializados. Para você saber se o alimento industrializado que você consome tem ou não gordura trans, você tem que ver o rótulo, tá? Aí vai aparecer lá gordura trans, gordura parcialmente esterificada, gordura trans esterificada. Tudo isso pode ser uma nomenclatura diferente para gordura trans. Tem um vídeo aqui ensinando mais como ler o rótulo sem ser enganado. Eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição também. Lembrando que a gordura trans também pode fazer com que você tenha um aumento da inflamação do couro cabeludo. Ela dá uma inflamada no corpo de uma maneira bem ampla, né? Esses tipos de gordura que eu falei para você. E o couro cabeludo não vai ficar imune a isso. Então, piorando a inflamação, piora a saúde do fio. E também pode aumentar a produção desses hormônios androgênicos e pode levar, inclusive, à miniaturização dos fios, que é uma característica bem comum em quem tem essa alopecia androgenética.
Outro tipo de alimento que pode piorar a saúde do cabelo e piorar a queda de cabelo são os alimentos ricos em sódio. Quando a gente pensa em alimento rico em sódio, a gente normalmente pensa em alimento industrializado, mais uma vez nos ultraprocessados. Isso porque às vezes até mesmo o alimento que não é salgado tem mais sódio para aumentar o tempo de prateleira, em termos de conservante que é adicionado, realçador de sabor, essas coisas assim. O sódio piora a saúde do cabelo porque ele reduz o fluxo de nutrientes, ele pode aumentar a pressão arterial e pode piorar a vascularização do couro cabeludo também. Você viu que está tudo muito relacionado, diminuir a inflamação, melhorar a circulação, a oxigenação do couro cabeludo, porque aí vai nutrir mais o seu cabelo. Então, consumir menos industrializados vai te ajudar nesse sentido também, e menos alimentos ricos em sódio, principalmente. Outro alimento que pode piorar a saúde dos cabelos é o álcool. Além do álcool ser inflamatório, a gente já sabe disso, o álcool ele também diminui a absorção de alguns nutrientes essenciais, como várias vitaminas do complexo B, inclusive a biotina, como o próprio zinco, e ele também pode mudar um pouco essa questão de sensibilidade à insulina, pode deixar você mais resistente à insulina, pode fazer com que você de fato secrete mais insulina por conta dessa resistência, e pode aumentar essa secreção de hormônios androgênicos, que pode piorar o quadro de calvície para algumas pessoas. Tem um outro grupo de alimentos que meio que junta tudo isso, que eu já falei, né? Não o álcool, mas muitas vezes ele tem gorduras ruins, tem muito sódio, pode até mesmo ter ser um alimento de alto índice glicêmico, vai variar muito da composição, que são as carnes processadas embutidas. Então, linguiça, mortadela, salaminho, essas carnes embutidas processadas são carnes muito complicadas de a gente acrescentar no dia a dia, justamente porque elas acabam sendo uma bomba ultraprocessada, com pouquíssima proteína de bom valor biológico, com muita gordura saturada, às vezes gordura trans, com muito sódio. Às vezes eles colocam açúcar também para aumentar o tempo de prateleira. Então acabam pegando um pouquinho de cada uma dessas coisas que eu falei que fazem mal e podem prejudicar a saúde capilar por conta disso. Lembrando que essas carnes ultraprocessadas pioram também a saúde dos capilares, dos vasos sanguíneos que vão nutrir esses bulbos capilares do cabelo mesmo e que podem prejudicar a queda de cabelo mais uma vez. Para muitas pessoas que são sensíveis ao leite e derivados, não todas as pessoas, mas para muitas pessoas que têm uma sensibilidade maior à lactose, isso pode fazer com que você tenha uma maior produção de insulina, pode fazer com que você tenha um aumento de hormônios como o IGF-1, que são hormônios mais inflamatórios e podem levar a uma piora do quadro de calvície. Esse é um quadro mais específico, existem pessoas que têm essa sensibilidade, tem pessoas que não têm. É o caso de você fazer realmente um teste pessoal e por um tempo retirar os laticínios e ver como o seu corpo se comporta. Para muitas pessoas não vai fazer diferença, mas para outras pode ter um impacto positivo e de repente, se você está muito preocupado, vale a pena você testar também. Da mesma forma, isso pode acontecer com o glúten para algumas pessoas que têm uma sensibilidade ao glúten, muitas vezes não celíacos, né? Não são pessoas que têm alergia realmente à proteína, ao glúten, mas têm uma sensibilidade, o que aumenta a inflamação corporal, que de quebra vai aumentar a inflamação no couro cabeludo também e prejudicar essa questão da nutrição do couro cabeludo, dos bulbos capilares, e pode inclusive mudar a secreção de alguns hormônios, aumentando esses hormônios androgênicos. Mais uma vez, não é para todas as pessoas que retirar o glúten vai ter um efeito benéfico, mas para as pessoas sensíveis pode ter um resultado benéfico. Então você tem que fazer um acompanhamento com um nutricionista ou com um médico que te acompanha na sua cidade, verificar se no seu caso isso acontece ou não. Me conta então se você já retirou algum alimento da sua alimentação, da sua dieta do dia a dia e verificou que de fato seu cabelo melhorou, né, respondeu melhor a essa retirada, ou se não, se no caso do glúten, do leite, você tirou e não teve diferença, como é que isso funcionou para você? O que você faz para tentar melhorar a saúde dos cabelos? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo, porque isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.